Boa noite a todos. Faremos a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, o Chico Xavier, né? O item 93, que fala altar íntimo. Temos um altar, Paulo, Hebreus 13:10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso de arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhemo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer dos famintos da estrada em favor da suntuosidade do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos tempos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação e o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada, a luz e a inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando no altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes e também que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade das nossas atividades dessa noite, do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota, nós vamos para a prece de agradecimento. Vamos louvar a Deus, nosso Criador, pelo dom da vida. A Jesus, agradecemos pelas infinitas bênçãos que recebemos todos os dias. Também vamos agradecer a direção espiritual desta casa, de amor e luz, que nos permite nos reunirmos nessa noite de reflexão em busca de mais conhecimentos e agradecer também a oportunidade que temos para todos os dias evoluir. E assim, nessa existência, manifestando nossa gratidão, dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E essa noite nós temos o prazer de ter conosco o nosso colega de Ideal Espírita, seu Alfredo Lameira, onde vai nos trazer a reflexão da noite com o tema Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus.
Vamos vibrar boas energias para que o nosso colega Alfredo consiga nos transmitir tudo que ele estudou com tanto carinho e dedicação para essa noite. Alfredo? Obrigado. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos aqui presentes, também aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Como disse a colega Ilone, né? As pessoas que apresentam palestra nos centros espíritas ou em outros centros religiosos acabam se preparando, investigando, se aprofundando sobre um determinado tema, apresenta para as pessoas que vão assistir e, a partir daí, as pessoas assimilam, né? Nem todas assimilam da mesma maneira, né? Por conta da nossa bagagem anterior e que nós somos pessoas diferentes e que bom que somos diferentes. Mas dizer para vocês que os palestrantes não são perfeitos, não, né? A gente tem possibilidade de errar, a gente tem possibilidade de, às vezes, se equivocar, dar uma informação incorreta, enfim. E se isso ocorrer, a gente está aberto, sem problema nenhum, a pegar essa observação, ir atrás, deixar mais transparente sobre aquele determinado ponto que, porventura, tenha ficado alguma dúvida. E isso é bom, isso é salutar, isso só nos engrandece. Dito isso, o tema de hoje, Espiritismo ou Consolador prometido por Jesus, é um tema também bastante amplo, muito amplo. A nossa dificuldade é tentar sintetizar ao máximo para poder caber no tempo que nós temos, que é em torno de meia hora. Então, essa é a dificuldade. Mas nós precisamos, nesse tema, fazer situar ele na história. O nosso planeta ele está em constante evolução, assim como os outros mundos habitados também estão em constante evolução. A Terra, né, hoje se encontra num patamar, daqui a pouco vai mudar para um outro patamar, vai para um mundo de regeneração, mas nem sempre ela foi assim. E ao longo da sua história, ela teve, vamos dizer assim, ajudas, né, de Deus para nos ajudar na nossa evolução, que, né, foi convencionado de revelações. Revelações. Foram pessoas que vieram à Terra para ajudar a humanidade a progredir. Nós temos vários, mas alguns se destacaram, né? E nós vamos ver que a nossa história, a nossa literatura traz Moisés, né, como sendo a primeira revelação. Moisés, ele veio há mais ou menos 3.500 anos, ou seja, em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Ele veio com algumas tarefas, algumas missões, mas basicamente duas: libertar o povo hebreu que estava escravizado no Egito e também receber os 10 mandamentos. A vinda de Moisés, ela foi prevista já, né, não encontrei há quanto tempo atrás, mas por Abraão, né? Por Abraão. E Moisés veio, cumpriu, né, com a sua tarefa, que não foi fácil, teve problemas, enfrentou os problemas, né, e conseguiu cumprir com a sua tarefa. Na época de Moisés, o povo, nós estávamos lá, né, nós éramos bem rude ainda, não conseguíamos entender direito certas coisas. Então, se a gente for ver os 10 mandamentos, 7 deles não faça alguma coisa. Não mata, não cobiça a mulher do próximo, não cobiça os outros, enfim, né? Então, naquela época, precisava ser assim, né? Então, essas revelações e esses ensinamentos que foram nos colocados à disposição para a nossa evolução,
eles se adequavam às condições, né, de entendimento e de aceitação do povo daquela época. Bom, aí, passado esse tempo, 1500 anos, vem Jesus, que é a segunda revelação, e que a gente dispensa, né, comentário, porque a gente passaria meses e meses e meses aqui falando sobre a vinda de Jesus. Mas Jesus veio à Terra no ano 0. Jesus foi tão importante que os fatos históricos, eles se dividem em aqueles que ocorreram antes de Cristo e depois de Cristo. A vinda de Jesus também foi prevista por alguns profetas. Isaías, por exemplo, previu que a mãe de Jesus seria Maria. Miqueias previu que o nascimento de Jesus seria em Belém. Zacarias previu que Jesus seria traído em troca de 30 moedas de prata. E Daniel previu o estabelecimento de um reino eterno, né? Que Jesus viria e acabaria consolidando um reino eterno. E aí Jesus fez daqueles 10 mandamentos, 2. Resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como se ama ao próximo? Se esforçando para não ser racista, se esforçando para deixar de ser preconceituosa, se esforçando para deixar de ser misógino, se esforçando para deixar de ser uma série de coisas que nós ainda temos dentro de nós, que são provocadas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então, nós vamos amar o nosso próximo, quer dizer, nós vamos amar a Deus no momento que nós fizer esforço para deixar de ser tudo isso. Plantar em nós aquelas virtudes, né, que tem como carro-chefe a caridade. Então, tudo isso que a gente está fazendo para amar a Deus, nós estamos fazendo para o nosso próximo. Então, na verdade, Jesus nos pediu uma coisa só para nós amarmos o nosso próximo. Porque no momento que nós amarmos o nosso próximo, nós vamos estar amando a Deus. Não é verdade? Então, de todos aqueles 10, na minha opinião, ele reduziu em 1. Bom, aqui já, lá na época de Moisés, a ideia de Deus era um Deus punitivo. Tanto que, pouco antes, tinha a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Uma tentativa de se fazer justiça. Ou seja, a pessoa não fazia tal coisa porque ela tinha medo de receber em troca o mesmo. Né? Bom, já na época de Jesus, já é um outro Deus. Jesus já traz a figura de um outro Deus, um Deus bom, um Deus infinitamente misericordioso, enfim, com uma outra ideia de Deus. Aí, passam-se 2000 anos, quase 2000 anos, vem a terceira revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo. E, de novo, se falar sobre Cristo, a gente ficaria meses e meses e meses, não falaria tudo. Também falar sobre o Espiritismo, a gente ficaria muito tempo aqui e não falaria tudo. Não? Mas o advento do Espiritismo, como consolador prometido, ele foi anunciado por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem o título do Cristo Consolador, ele traz uma passagem do Evangelho de João, aonde Jesus fala que mandaria um Consolador prometido. E diz assim, só lembrar que os evangelistas, né, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreveu uma parte, né, do Evangelho. E isso que
que essa passagem de Jesus, onde ele promete o Consolador, está no Evangelho de João. Diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Este Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, vamos ver. Jesus fala que vai mandar um outro Consolador. Então, significa que ele também era já um Consolador. Se nós formos ver toda a base dos ensinamentos de Jesus, eles são extremamente consoladores. Porém, naquela época, Jesus não podia dizer tudo, porque nós não íamos entender tudo e não íamos aceitar tudo. Então, os ensinamentos de Jesus são basicamente através dos exemplos dele e através de parábolas que, ao longo do tempo, precisariam ser entendidas. E o Consolador prometido, o Espiritismo, viria com esta tarefa. Jesus diz que esse Consolador vai ficar eternamente conosco. Então, se vai ficar eternamente conosco, esse Consolador não é personificado, não é uma pessoa, né? E ninguém consegue ficar eternamente, no máximo 100 e poucos anos. Hoje nós estamos falando, né? Quanto tempo a gente vai durar. Então, não é uma pessoa, né? Jesus disse também que esse Consolador iria nos ensinar todas as coisas. Então, isso significa, então, que Jesus não disse tudo, né? Como eu falei, ele não tinha como dizer tudo, porque nós não íamos entender. E também que esse Consolador viria recordar o que ele disse. Ou seja, nós iríamos esquecer, ou nós não iríamos compreender direito, nós iríamos compreender mal. Então, por isso, a necessidade da vinda desse Consolador, da vinda do Espiritismo. Então, vem o Espiritismo e traz um conjunto de informações e conhecimentos que nos permitem conhecer de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. E também define um conjunto de princípios aonde esse conjunto de princípios vão proporcionar essa consolação que a gente está falando através da fé e através da esperança. Se não vejamos, né? O Espiritismo traz a existência de um Deus único, justo, bom, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, não é aquele Deus personificado numa pessoa, Deus numa pessoa. Hoje nós discutimos no nosso grupo de estudo essa questão de Jesus se refere a Deus como Pai, né? Assim, Pai é uma pessoa, né? Mas esse assunto vai longe ainda, né? No nosso grupo de estudo. E inteligência suprema e causa primária. Então, os Espíritos estão dizendo que Deus não é uma pessoa. Não é uma pessoa. A gente tem condições hoje de perceber, de entender exatamente o que é Deus, o que é Deus? Nós não temos. Nós não temos ainda. Então, nós somos o mesmo lá daquela época e não tínhamos condições de entender o que Jesus tinha tudo para dizer. Bom, vem trazer também a questão da imortalidade da alma. Ou seja, a nossa alma, ela é imortal, não morre. Nosso corpo vai ficar aqui, vai se transformar em outros corpos, enfim, mas a nossa alma segue. E quando segue, ela tem possibilidade de retornar.
para continuar a sua evolução, que é o outro princípio, o princípio da reencarnação. Né? A reencarnação é utilizada para que a gente possa dar sequência na nossa evolução. Um outro princípio, a comunicabilidade entre o plano material e o espiritual. Se essa alma continua, por que ela não poderia se comunicar com uma outra alma que está encarnada? Né? Então, há essa possibilidade e o Espiritismo trata disso também. A pluralidade dos mundos habitados. Vem nos mostrar que a quantidade de astros que tem no nosso universo não é para embelezar as nossas lindas retinas. Não. Elas têm uma serventia, são habitados e servem de escola, de espaços de crescimento da humanidade. O princípio da evolução constante, que nós começamos a falar dele, nós estamos sempre em evolução, e a nossa reforma íntima é o objetivo principal que a gente persegue, né, nessa evolução constante. E, como eu já disse, traz a caridade como carro-chefe das nossas virtudes. Para modificar um pouco essa forma de exposição, eu trouxe aqui alguns versos de José Olímpio Paranhos Lima. Ele é um escritor brasileiro, membro da Ordem Brasileira de Poetas da Literatura de Cordel. Nasceu em Catu, na Bahia, cidade satélite ali de Salvador, em 1955. Ele é autor de livros, de vários livros. Dois deles se destacam, com Divaldo Franco, O Baiano que Virou Cidadão do Mundo, e o outro livro, Joana de Ângeles, A Mentora das Américas, e também este livro, A Terceira Revelação, da onde foi tirado esses poemas, que eu vou ler alguns. Eles são 45, mas eu não vou ler todos, não se preocupe. Tá bem? Quando Cristo andou no mundo, nem tudo ele falou. No entanto, prometeu mandar um Consolador para explicar as parábolas que o povo não entendeu. Certa vez, em Hydesville, mais de 100 anos se vão, próximo de Nova York, no Novo Mundo, então, um fato aconteceu que abalou a opinião. Duas irmãs em um quarto acordaram espantadas. Móveis andavam sozinhos e nas paredes pancadas, e a parentela acordou para ver a embrulhada. O velho Fox, o pai, muito vivo e corajoso, percebeu não se tratar de histórias de tramposo. Cuidou logo de desvendar o caso misterioso. Bolou ele um alfabeto para se comunicar. Cada letra do ABC tantas pancadas terá. Assim se comunicou com o outro lado de lá. Depois, no mesmo sistema, por Kardec foi usado, os raps eram batidas, um código utilizado, agora as mesas girantes eram os entrevistados. Posteriormente, um lápis, a cesta foi amarrado, ou mesmo a uma prancheta, o lápis adaptado, onde punha a mão do médium para atender ao perguntado. Depois, com a evolução e a ordem superior, os próprios médiuns passaram com firmeza e destemor a escrever com lápis as mensagens de valor. Surgia o espiritismo por Kardec organizado. Os autores são espíritos por ele entrevistados. Não é obra de um autor para ser personalizado. Fruto da investigação desse professor francês, a entidade do além, muita pergunta ele fez. Foi revelado o invisível, caiu o pano de vez. Kardec, um poliglota, tinha várias formaturas, doutorado em medicina, sua tese foi segura. Isso, para os invejosos, era uma amargura.
Seu genitor foi juiz, vejam sua formação, aluno de Pestalozzi e tinha diplomação em ciências e em letras, sua real vocação. Casou-se com a dona Amélia, de esmerada educação, professora poetisa, tinha rica inspiração. Na pintura traduzia as cores do coração. Ao depois veio de Jesus, segunda revelação, aprimorou a primeira, pregou o amor e o perdão, mostrou que Deus não se vinga, que o inimigo é irmão. Porque um rico, outro pobre, um perfeito, outro aleijado, um morre cedo, outro tarde, o feliz, o desgraçado, se todos eles são filhos do mesmo Pai adorado. Não tem tempo suntuoso, nem carreira clerical, não adota cerimônias, não há qualquer ritual, oferendas não aceita, como hoje é usual. Não se presta instrumento de pura dominação, seu compromisso é provar haver a reencarnação, que o suicídio é engano, só agrava a situação. Que não há céu nem inferno, nem anjo e nem demônio, que a real vida é a outra, esta é senão um sonho, cada um segundo as obras, nesse dito eu me proponho. Para um efeito inteligente, inteligente a causa há, desse modo o preconceito jamais nele existirá. Ninguém no globo terrestre colhe o que não plantar. Que graça maravilhosa termos a comprovação que após esta existência reencontraremos, irmãos, não existe prova eterna, nem eterna expiação. Torna-se indispensável esta observação no que difere a doutrina de outra religião, é que sem a caridade não pode haver salvação. O Espírito de verdade, prometido do Senhor, já está no nosso meio, há mais de 100 anos chegou. Vide o livro dos Espíritos e outros que falar eu vou. Uma pleiade de espíritos do plano celestial que já viveram na terra e no espaço sideral, cumpriram ordem do Pai sem alterar um sinal. Creio, fui imparcial nas verdades repassar, algo que eu não falei, noutro livro vou falar. Se Jesus não disse tudo, por que eu vou me exaltar? Assim humilde termino de cumprir o meu dever. O Evangelho me diz, assim devo proceder. Não me exalto para depois humilhado, eu não sei. Então, a gente vê nesses versos, né, no início, traz lá os primeiros registros das comunicações espíritas, depois o método utilizado por Kardec e, por fim, toda uma sequência do Espiritismo. E agora, para finalizar, eu vou tentar cantar uma música que tem o nome de As Três Revelações. A melodia é um trecho extraído da ópera O Guarani, da autoria do Antônio Carlos Gomes, que foi um importante compositor de ópera do Brasil, paulista de Campinas, nasceu em 1836. Carlos Gomes. Essa é a melodia. E a letra dessa música, até hoje eu não consegui saber a autoria, mas é alguém da minha família. Uma tia, outra tia, uma diz que foi a outra, outra diz que foi uma está com Alzheimer, não consegue dizer direito, outra diz que foi o avô, pai delas, e eu não consegui, já faz 3 meses que eu estou perguntando para um, perguntando para outro, não consegui identificar quem é. Mas, enfim, né? Revelação foi Moisés à humanidade, depois o mestre amado com a lei de
caridade. Por fim, o Espiritismo, como um facho de luz, que é a boa nova prometida por Jesus. Nós temos um tesouro que guardamos com carinho. É o Evangelho que nos mostra sempre o bom caminho. No fim da caminhada, aguarda-nos Jesus, na vida verdadeira onde reina eterna. A luz que ilumina, o sol que nos aquece, é Jesus que abençoa em cada dia que amanhece. A luz que ilumina, o sol que nos aquece, é Jesus que abençoa em cada dia que amanhece. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência. Obrigado a você. Realmente agradecemos ao Alfredo, né, por essa linda explanação, também pela prosa, fechamento de uma bela música, né? Gratidão, Alfredo. Obrigada. E agora nós vamos fazer a nossa caridade. Vamos para a prece para pedirmos. Vamos pedir agora por nós, vamos pedir por nossos familiares, vamos pedir saúde, vamos pedir pela paz, por todos aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldades, que sejam fortalecidos na fé, em sua saúde, em todas as suas aflições. Que os nossos amigos espirituais vão até eles auxiliar, para que todos tenham a cura merecida, o alívio de todas as enfermidades, e também pedimos por paz, a paz a todos os povos, que tenham todos paciência e principalmente compreensão entre todos, e que sempre sejamos fortalecidos pela nossa fé, através do nosso Consolador prometido. E agora nós vamos à segunda parte das nossas atividades, que é o passe coletivo. Então, vamos pedir para todas aquelas pessoas que façam uso da água, que possam colocar uma garrafinha, um copo de água, para ser fluidificado. Onde irá um irmãozinho espiritual, irá fluidificar as águas, levando ali o remédio necessário para todos os males. E fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Jesus, que está a nos enviar luzes, essas luzes de bem-estar, de harmonia, que nos envolve com amor para mantermos o nosso equilíbrio, trazendo consolo, conforto, acalentando os nossos corações para cada vez mais caminharmos juntos como irmãos que somos, buscando mais união, buscando mais entendimento. Que os bons espíritos nos inspiram e protejam, conduzindo-nos no caminho certo, no caminho do bem, do amor. E com gratidão nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos a presença de todos por essa noite. Também convidamos a todos amanhã para o nosso Evangelho às 19 horas. Sejam todos bem-vindos. E também convidamos a todos para o próximo sábado estarmos juntos, às
19 horas, onde terá início as atividades do aniversário da casa. Então, são todos convidados a participarem junto conosco. Tenham todos uma ótima semana, com a bênção de Jesus. Assim seja.